Maravilha, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. A fala é rápida. Olha, nós estamos aqui de volta para continuar com o nosso estudo sobre Gálatas, ok? Gálatas capítulo 2, verso de número 2 ainda. Verso 2. Por quê? Porque aqui nós lemos o apóstolo Paulo dizendo que fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o meu evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou não ter corrido inutilmente. Ele está dizendo que ele foi até as terras de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, que ele considerava serem importantes. Por isso, ele disse, se são importantes, é para eles que eu devo apresentar as verdades que o Senhor me apresentou e me fez entender. E ele diz, fiz tudo isso segundo a orientação do próprio Deus, que estava dizendo a Paulo, Paulo, você precisa obedecer à autoridade. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 de Gálatas, ok? Então perceba, por favor, ele diz uma coisa mais importante, ele diz assim, ó, eu não poderia seguir a minha trajetória sem ter esse tipo de diálogo, para que não pensassem, ou eu mesmo, dizendo ele, que a minha corrida tinha sido em vão. Para evitar que a minha corrida fosse em vão, fui até eles. Quando cheguei lá, apresentei a eles aquilo que Deus havia me ensinado. E o que é que Deus lhe havia apresentado? Ele está dizendo que ele vem trazendo uma prática do evangelho, de modo que não tem porquê circuncidar as pessoas, já que Cristo morreu, ressuscitou e trouxe a nós essa nova realidade, esse novo propósito. E quem é gentil, é gentil. Falando isso, fazendo assim, o apóstolo Paulo apresenta ao apóstolo Pedro essa realidade, para que não pensem que ele está indo de frente. O apóstolo Pedro ouve tudo isso, entende tudo isso, compreende que Deus é com ele e, por fim, o libera para continuar. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele diz, inclusive, isso aqui no versículo 3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Amados, eu quero fazer aqui um resumo bem rápido dos versículos 2, 3 e 4. No caso agora do versículo 3 e do versículo 4, nós vamos entender o apóstolo Paulo dizendo, eu alcancei esse moço que é Tito para Cristo. E ele se tornou, de fato, uma referência no ministério de Paulo, cuidando da obra do Senhor, inclusive escrevendo. Por ser grego, tinha um apreço muito grande pelas escritas. E aí ele diz assim, ele não se circuncidou. E aí ele vai dizer, sabe o que aconteceu? Por incrível que pareça, se infiltraram irmãos para roubar, tirar a nossa liberdade. Entende o que é isso? O perigo de fazer alianças, o perigo de permitir que pessoas sem direção se envolvam na sua casa, na sua empresa, no seu ministério, no seu casamento. Pessoas que não entendem o tipo de chamado que Deus te deu. E o que você deve fazer? Procurar pessoas que tenham sabedoria, pessoas que tenham condições de ouvir você com equilíbrio. É o que ele fez. O próprio Senhor disse, ô Paulo, fica tranquilo. Deixa esse pessoal aí, estão inventando esse monte de coisa. Vai lá, conversa com quem de direito. De direito, Tiago, Pedro e João. Amém? Ele está nos ensinando aqui que é muito importante que você tenha, sim, pessoas que são autoridades sobre você. E você deve procurá-las e apresentar a elas planos, projetos e estratégias. Não atropele as coisas. Tenha um direcionamento e isso lhe fará muito bem. Vamos mais um versículo? O 5. Não nos submetemos a eles por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Aqui Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia, eu apresentei um evangelho, falei de Jesus. E quando eu fui para o confronto, quando eu fui para um diálogo, para falarmos de todo esse contexto, eu me mantive firme, não voltei atrás. É isso o que nós precisamos aprender. É por isso que as pessoas são instruídas a que busquem o ensino, a que aprimorem-se, como Paulo vai dizer a Timóteo, para que você não seja encontrado sendo reprovado. É muito importante que você viva um aprendizado à altura, para que quando você for conversar, quando você for tratar dessas questões, você tenha condições de dizer, eu sei o que eu aprendi do Senhor.
É muito importante que você compreenda, como o próprio Paulo vai dizer, não estou aqui por acaso, não caí de paraquedas, tá bom? E eu gostaria muito que você fizesse essa avaliação. Você está onde você está por acaso? Você caiu de paraquedas? Você tem certeza do seu chamado? Você tem convicção? Existem bases bíblicas que sustentam as verdades que você tem apresentado? Então segue firme. Próximo texto será o versículo 6 em diante. Shalom, Baruch Rabá, Hashem, Adonai.